E eu perguntei para o senhor aqui, se Deus tem que revelar alguma coisa, ele revela a quem? O senhor disse que é aos profetas. Mas Rodrigo Silva não é profeta. Os teólogos adventistas não são profetas. Deus deve levantar um profeta mensageiro para revelar a sua palavra. Quem é que tem a verdade? Quem é o depositário da verdade de Deus? É os profetas. Me diga qual foi o profeta que interpretou essas coisas que o senhor está dizendo. O que o senhor está dizendo são interpretações da igreja adventista, é uma teologia adventista. Mas para isso ter valor, deve ser um profeta com uma comissão, uma mensagem como Paulo, como Isaías, como Jeremias, como Jesus, como Martim Lutero, como William Branham. O senhor está de acordo que aqueles que foram ser batizados por João confessaram os seus pecados antes do batismo? E eles iam até João, no Jordão, para serem batizados, confessando os seus pecados. O senhor sabe que a Bíblia diz isso, está aí na sua Bíblia. Confessando os seus pecados. Eles confessavam os seus pecados antes de tomar o batismo. E depois do batismo, eles tinham a confissão pública. O senhor está de acordo que no tempo dos apóstolos tinha a confissão pública? Sim, havia Sim, confissão mas por pública. que hoje as igrejas não têm a confissão pública? A Igreja Católica mudou para a confissão auricular, no final do terceiro século. E por que hoje as igrejas não têm a confissão pública? A Igreja Adventista tem a confissão pública? Não. Não tem, mas a confissão pública é um mandamento dos apóstolos. Se eu pegar o dicionário Littré, no volume 2, na página 404, vai dizer confissão auricular, aquela que era feita no privado, em secreto para o padre, em oposição à confissão pública, que era um costume da igreja primitiva. Se eu pegar o dicionário Lawrence, do século XX, no volume 2, na página 404, você vai ver confissão auricular, aquela que era feita em secreto, no privado, para o padre ou o pastor, em oposição à confissão pública, que uma vez foi feita na igreja primitiva, uma vez foi feita pelos apóstolos. Então, o senhor está de acordo que a confissão pública era um mandamento, mas esse mandamento de Deus está onde hoje? De fato, Lucifer, ele foi expulso do céu, porque queria ser adorado como Deus, mas ele está onde? Está nas igrejas. O senhor sabe que o diabo está nas igrejas se passando por Jesus Cristo para ser adorado. Ele queria ser adorado no céu, ele foi expulso para a terra. E ele está na igreja católica se passando por Jesus Cristo. Nas igrejas protestantes se passando por Jesus Cristo. Nas igrejas evangélicas se passando por Jesus Cristo. O diabo está em toda parte se passando pelo Senhor Jesus Cristo. Senhor Ibrahim, 7 minutos para o senhor se expressar e rebater os argumentos do apóstolo Eltamar. Eu vou já bater nele, que ele está teimoso demais. Deltamar, depois você pode anotar no papel se você tiver aí. Depois você vai me mostrar na história, em algum livro, alguma citação, qual profeta, ou se alguém tem algum relato de algum profeta de Malaquias a João, tá? Não existiu nenhum profeta nesse período. Depois você me mostra aí. Você falou, voltando ao assunto de Ellen White, eu falei para você disse que não existe mulher profeta. Débora era profeta. A Bíblia diz que ela era profetisa. Por ela ser juíza, os profetas eles eram juízes também. Eles julgavam também. Débora era profetisa. Você disse que lá as filhas de Filipe não eram. A Bíblia diz que elas eram profetisas. Ana, que estava que foi ver Jesus quando nasceu, ela era profetisa. A Bíblia fala que elas eram profetas. Elas não tinham somente o dom de profecia. Elas eram profetas. A Bíblia chama de profeta, profetiza. Aí você disse também a questão do Rodrigo Silva, né? E o Rodrigo Silva falou da questão da sacerdotisa. Bem, não é só o Rodrigo Silva. Tem vários outros teólogos, outros estudantes, outros comentaristas que falam a mesma coisa. A história também conta a mesma coisa. E eu falei até para você, ó, Deus, na Bíblia, ele não permitia que os seus sacerdotes tivessem o cabelo comprido, mas que eles cortassem. Por quê? Porque os sacerdotes de Baal, eles tinham o cabelo comprido. Para não se confundir os sacerdotes de Baal com os sacerdotes de Deus, eles diziam, olha, corta o cabelo diferente dos outros. A mesma coisa aconteceu com as mulheres. Então, está na Bíblia, não é porque não está a citação que eu falei das mulheres na Bíblia, mas, historicamente, você pode pegar aí, que a questão era exatamente essa. Bem, a revelação profética,
que você falou. Algumas revelações proféticas. William Seymour, que você falou, aquele que trouxe a questão das línguas estranhas, é isso? Em 1906, na rua Azusa? É ele? Sim, sim. É O William Seymour, que traz o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, segundo Filipenses, capítulo 1, versículo 3, é no momento que eu escuto de que Jesus é o Salvador, nesse momento eu sou selado pelo Espírito Santo. Em lugar nenhum a Bíblia ensina de que eu sou batizado pelo Espírito Santo no momento em que eu falo língua estranha. A palavra estranha nem no original existe, né? Ela é colocada pelo intérprete na Bíblia. E Atos capítulo 2, sobre essa questão, ela é muito clara. Então, o Seymour, ele não é profeta, nunca foi profeta, tá? Lutero não foi profeta, eu lhe falei agora, um profeta não pode chamar Jesus de adúltero. Está lá no livro de Lutero, eu não vou me lembrar o nome do livro agora, depois eu vou passar para você lá no seu zap. Lutero, ele chamou Jesus de adúltero. Ele disse que ele odiava os judeus. Um profeta não pode ter uma mensagem dessa. Como é que Deus vai dar uma mensagem para o profeta e dizer para ele, ó, Jesus é adúltero, foi adúltero? Não pode. É uma mensagem totalmente ao contrário. Jesus disse que ele obedeceu à lei, agora Lutero vem dizer que ele quebrou o mandamento, não adulterarás. Aí está uma contradição grande. Então, Lutero ele não foi profeta. Agora, ele foi iluminado, ele escutou a voz lá, onde você falou na data, ele escutou a voz sim, o que ele entendeu, a mensagem que chegou para ele foi sobre a justificação pela fé. Você falou também a questão de Jesus e o tempo do fim. O tempo do fim que eu estou lhe falando, que está lá em Apocalipse, é o que é citado por Daniel. O que é citado por Daniel. Ele falou depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É o mesmo período que João fala em Apocalipse 12:6. Você que é mulher, você falou que aquela mulher ali, o contexto dele é para Israel, mesmo. O contexto dele não é para Israel. Eu vou te mostrar como não é. Apocalipse 12 vai falar da mulher que viu um sinal no céu, a lua, tal. Aí vai falar do dragão, aquele dragão, ele com 10 chifres vermelhos, está se referindo a Satanás aqui. Segundo Apocalipse 12, versículo 7, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, e diz que olhou a mulher grávida. Isso aqui não é literal, é simbólico. O Apocalipse ele é simbólico, ele não pode ser lido literal. Essa mulher que está grávida estava para dar o filho. Esse filho poderia ser devorado pelo dragão. Versículo 5 diz que ele nasceu o filho, pois o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus. Aqui o único que é arrebatado para Deus e senta do lado de Deus é Jesus. Aqui está falando uma simbologia de que Jesus nasce desse povo aqui, esse povo que guarda os mandamentos de Deus, e Satanás tentou matá-lo através de Herodes, quando ele fez o decreto para matar todos os bebês, que ele queria matar Jesus, ele não conseguiu. Agora ele persegue a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Ele perseguiu os discípulos, ele tentou matar os discípulos com o decreto de Diocleciano, ele tentou matar a igreja de Deus no período de Roma, de 538 a 1798, ele perseguiu a igreja nesse sentido aqui. E esse período aí de Apocalipse 12:17, e o dragão irou-se com a mulher e com o restante da sua descendência, é exatamente desse período aí. Do período da perseguição de 538 a 1798, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que é o mesmo período, 42 meses de Apocalipse 13. Talvez um outro dia a gente pode fazer um estudo somente sobre esses períodos aí, senão nós vamos ter que ficar aqui até amanhã. Aí não vai dar tempo, é muito, muito longo. Outra coisa que você falou, a mulher ficar calada na igreja. Bem, ali a Bíblia, nós temos que interpretar a Bíblia, Deutamar, quando a Bíblia está falando para o passado, para o presente, para o futuro, e quando ela está, a sua linguagem, ela tem um contexto cultural. Paulo está falando ali no contexto cultural, porque Débora, ela era juíza, Ana era profetisa, as filhas de Filipe era profetisa. 1 João, capítulo 4, olha o que Pedro vai falar em 3 João, se você quiser acompanhar. Olha a mensagem de João, em 3 João, versículo 1. Presbítero, a senhora eleita aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, de não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece. João está mandando uma mensagem para uma mulher que é líder, é mestre da igreja. Tem outras, Lígia,
era líder na igreja. A Dorca era líder na igreja. Então, Paulo está falando ali no contexto cultural, no contexto ali de prostituição. Ele está falando para a cidade de Coríntios. Corinto era uma cidade complicada. Era uma cidade muito complicada, de muita idolatria, de muita fornicação, de muito adultério. Então, ele está dando ali, ele está dizendo ali, ó, eu digo-lhes. Olha o texto lá como ele fala, eu digo-lhes, eu falo, que as mulheres fiquem caladas na igreja, que aborde seu marido em casa. Por quê? Porque havia um problema cultural de prostituição. Esse era o problema. Paulo não está dizendo que todas as mulheres... Isso aqui não é um contexto para nós. Não é para todo, não é para toda a cultura. Paulo, ele não está falando para nós. É por isso que ele falei, a gente tem que interpretar a Bíblia. Isso aqui não é teologia, isso aqui é mais simples de entender. Não precisa teologia, é bem simples. Paulo está falando para um contexto cultural daquele tempo, para aquela cidade. Ele não está falando para nós. Oh, desculpa, passei um minuto aí. Eu nem prestei atenção, Cleber, desculpa aí. Ok, senhor Ibrahim, ok. Apóstolo Itamar, o senhor tem a palavra neste momento, 7 minutos. Sim, o que eu disse muito claro. Eu disse que houve mulheres que elas tinham dons de profecia. Claro que elas foram chamadas de profetisa, porque esse é o título. Mas existe dons de profecia, que é o que Débora e as outras foram. Existe ministério de profeta, que é o profeta menor do Antigo Testamento, ou profeta da igreja de Efésios 4:11. Isso mulher não tem aí, não tem mulher como profeta menor ou com ministério de profeta da igreja. E não tem mulher profeta mensageiro. Isso está claro. Com respeito às citações que o senhor citou, é uma interpretação. Nunca houve, na história da Bíblia, uma mulher líder da igreja. Houve mulheres que ajudaram os apóstolos em outras coisas, mas como pregadoras na igreja, isso nunca existiu. Isto é uma abominação. E o que Paulo disse, ele disse que seja assim em todas as assembleias dos santos. E quando Paulo diz que uma mulher não pode falar na igreja, não pode ensinar na igreja, ele diz, se há entre vós alguém que se julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E eu perguntei para o senhor aqui, se Deus tem que revelar alguma coisa, ele revela quem? O senhor disse que é aos profetas, mas Rodrigo Silva não é profeta. Os teólogos adventistas não são profetas. Deus deve levantar um profeta mensageiro para revelar a sua palavra. O senhor não pode confiar no que esses teólogos interpretam da palavra de Deus. Tudo que está sobre o Apocalipse, por exemplo, a mulher do Apocalipse, capítulo 12, não é um teólogo que deve vir explicar isso. Se eu perguntar para o senhor, essas explicações sobre Apocalipse 12, quem deu? Foi os teólogos. Mas quem é que tem a verdade? Quem é o depositário da verdade de Deus? É os profetas. Me diga qual foi o profeta que interpretou essas coisas que o senhor está dizendo. O que o senhor está dizendo são interpretações da igreja adventista, é uma teologia adventista. Mas para isso ter valor, deve ser um profeta com uma comissão, uma mensagem como Paulo, como Isaías, como Jeremias, como Jesus, como Martim Lutero, como William Branham. A mulher de Apocalipse 12 está escrito em uma mulher vestida com o sol, a lua sobre os seus pés, e uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça. Aqui está a verdadeira interpretação, senhor Ibrahim. Deus é o seu próprio intérprete, e Deus interpreta ele mesmo a sua palavra por meio de um profeta. O senhor deve entender isso, todas as pessoas entendem isso. A mulher vestida com a lua representa Israel. E quando João escreve isso, Israel estava no passado. A igreja de Israel estava no passado. A mulher vestida com a lua é Israel andando com a lei. A lua representa a lei. As 12 estrelas, quando Deus estava tratando com Israel, são os 12 patriarcas. Do lado de cá, depois de Jesus, depois do sacrifício perpétuo de Jesus Cristo, a mulher já representa o cristianismo, representa a igreja das nações. As 12 estrelas são os 12 apóstolos, ou seja, as doutrinas ou a doutrina dos 12 apóstolos. Sim, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos são os 24 anciões de Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Em Apocalipse 12, versículos 5 e 6, fala acerca do judaísmo. Esta mulher é o judaísmo. Apocalipse 12, 5 e 6 é o judaísmo. Em Apocalipse 12, os 1260 dias se refere às duas testemunhas de Apocalipse 3. É um profeta para Israel. Esta aqui é a revelação de um profeta. Mas o que o senhor está dando? É revelação de quem? Dos teólogos. Isso não tem valor. Isso não tem nenhum valor. Para uma revelação estar correta, tem que vir de um profeta. O profeta Cacoflibe pode dizer assim, senhor Ibrahim,
Veja se o senhor entende. É em virtude do meu chamado, da minha comissão, em 24 de abril de 1993, que eu digo que isto é assim. Mas o Rodrigo Silva, quando vem falar, ele fala em virtude do quê? Ele foi chamado quando? Onde? Por quem? Ele não tem chamado, ele não é um profeta. Quando Leandro Quadros fala, é em virtude do quê? Quando ele diz que Apocalipse é isso, que Apocalipse é aquilo, que isso aconteceu em tal ano, aconteceu... Eles falam em virtude do quê? Em virtude de nada. É a interpretação deles da Bíblia, daquilo que eles foram estudar. Então, mas quando o Cacô Felipe vem falar, é em virtude do meu chamado, da minha comissão, eu digo que esta mulher de Apocalipse 12, por um lado é Israel. A lua a lua é a lei. E as 12 estrelas são os 12 patriarcas. Aqui, ela é a Igreja das Nações, é o cristianismo. E as 12 estrelas são os apóstolos, a doutrina dos 12 apóstolos. Os 1260 dias é o tempo de um profeta para Israel. Então, todas essas coisas devem vir por meio de um profeta. É isso que o senhor tem que entender. A mulher de Apocalipse 12, 14, ela é o cristianismo. Sim. Apocalipse 12, 7, aqueles que guardam os mandamentos de Deus são os judeus. É a igreja judaica. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus é a igreja judaica, é o judaísmo. Aqueles que guardam os testemunhos de Jesus Cristo, né? Aqueles que guardam o testemunho de Jesus Cristo é a igreja das nações, porque os judeus não guardam o testemunho de Jesus Cristo, eles não creem em Jesus Cristo. Então, aí são duas coisas diferentes. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus é os judeus, a igreja judaica. E aqueles que guardam os testemunhos de Jesus é a igreja das nações. As duas asas da grande águia é a mensagem de um profeta, que ela é baseada no Antigo e no Novo Testamento, que é a mensagem do profeta Cacô Felipe. Cacô Felipe é exatamente o cumprimento de Apocalipse 12, 14. A serpente é o diabo. E o deserto é um deserto espiritual. As coisas que eu estou lhe dizendo aqui foram ditas por um profeta. Porque Deus revela os seus segredos por meio de um profeta. Mas as coisas que o Senhor diz, isso é o que os teólogos escreveram, eles interpretaram da Bíblia. Isso não tem nenhum valor, porque os mandamentos de Deus vêm por meio de um profeta. Eu gostaria de dizer aqui uma outra coisa, senhor Ibrahim, que você vê que foi Moisés, no seu tempo, quem deu os mandamentos. Hoje, por exemplo, se o senhor cometeu muitos pecados no passado, mas como que o senhor vai se livrar desses pecados? É um profeta que vai lhe dizer. E depois do seu batismo, se o senhor cometer pecados, porque os seus pecados passados são perdoados no batismo, depois do seu batismo, se o senhor comete pecados, quem vai lhe dizer o que o senhor deve fazer? É um profeta quem deve dizer. Por exemplo, Levíticos capítulo 4, versículo 2, está escrito: se alguém do povo cometer um pecado por erro, aqui está o sacrifício para a expiação do seu pecado. Não está escrito assim? Levíticos capítulo 4, versículo 3, está escrito que se o sacerdote cometer um pecado por erro, ele deve trazer um bezerro novo, sem mancha, para oferecer para os seus pecados. Em Juízes, em Levíticos capítulo 4, versículo 22, está escrito: se um príncipe, um líder do povo, cometer um pecado por erro, ele deve trazer um bode macho para o sacrifício. E Levíticos, vou concluir, em Levíticos capítulo 4, versículo 28, está escrito: se um homem do povo cometer um pecado, ele deve trazer uma cabra para oferecer. Quem disse como fazer para os pecados ser perdoados? Era Moisés, mas hoje aqui, quem é que vai dizer como que os seus pecados vão ser perdoados? Precisa de um profeta para lhe dizer. Ok, apóstolo Itamar. Senhor Ibrahim, 7 minutos para o senhor dar suas respostas. Ok, Itamar. A Bíblia ela diz como é que meus pecados serão perdoados. A gente não precisa de um profeta para dizer. A Bíblia ela diz. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O meu pecado eu tenho que confessar para Jesus. É por isso que Ele é o nosso intercessor. É por isso que Ele se colocou no nosso lugar. E Ele tirou os homens e agora Ele é o nosso único intercessor. Eu preciso me confessar. Eu não preciso de um profeta, não preciso de Ellen White, nem de Cacô Felipe, não preciso de um santuário, não preciso de um cordeiro. Basta eu colocar meu joelho no chão, com o coração contrito, confessar os meus pecados a Ele. Aí sim eu serei perdoado pelo Pai. E Deus perdoa, Jesus é nosso advogado e nosso intercessor, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Isso quando eu abro meu coração para Ele. Então os três trabalham nessa ordem aí.
Basta eu confessar os meus pecados. Eu não preciso de confessar pecado, de perguntar para um profeta. O profeta não vai me orientar sobre isso. Você falou aqui na questão de confiar nos teólogos, né? Porque os teólogos, eles não são profetas. Bem, eu não confio em teólogos. Eu falei até no começo assim, ó, nós somos do assim diz o Senhor. Não é assim diz o pastor. Lembra que eu falei isso? Não pode ser assim o pastor. Mas deixa eu lhe perguntar, Moisés era profeta. Moisés era profeta. Mas ele foi orientado por Jetro, que não era, o seu sogro. Jetro orientou. E muitos outros, eles eram profetas e foram orientados por pessoas. As pessoas podem receber também uma iluminação. O Rodrigo Silva pode receber, um pastor da Assembleia de Deus pode receber uma iluminação. A jumenta de Balaão, Deus usou para falar com o profeta. Deus usou Nabucodonosor. Deus usou Nabucodonosor, deu visões para ele. Nabucodonosor escreveu até livro na Bíblia, sabia? O capítulo 4, parte dele, é Nabucodonosor quem escreve. Deus usou Nabucodonosor, ele pode usar qualquer pessoa. Agora, a questão do dom profético que você falou, o dom profético para um profeta, Ellen White, ela não era uma profeta canônica. Ela era uma profeta não canônica, como Ana, como Débora, como as filhas de Filipe, como Elias, como João Batista, um profeta não canônico. Nós cremos assim. Apocalipse 12, 17 está no passado. Bem, Apocalipse 12, 17, depois eu queria que você anotasse e me mostrasse aonde na Bíblia diz que a lua significa lei. Pois a lua na Bíblia, a lua ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Essa mulher ela tem a luz debaixo dos seus pés, que é uma representação do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, porque os profetas eles não têm luz própria, nenhum deles. Eles refletem a luz de Deus, é uma representação dos profetas do Antigo Testamento, tanto do Novo quanto do Antigo, que não tem luz própria. O sol representa a justiça de Deus. A Bíblia vai falar em vários textos aí sobre a justiça de Deus, a justiça de Jesus, que é como a luz do sol. As 12 estrelas na Bíblia, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 20 em diante, estrelas são anjos, que significa mensageiros. Eu até concordo contigo que as 12 estrelas podem ser os 12 apóstolos, e aquela coroa na cabeça da mulher é um símbolo da igreja vitoriosa. Apocalipse 12, 10. E Jesus disse ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, então mostra que é uma igreja vitoriosa. Mulher, em profecia, mulher não representa Israel, nem mulher literal em lugar nenhum. Não existe essa interpretação em livros proféticos para mulher. Se você puder me mostrar aonde se refere a Israel e onde Israel passou 1260 anos. Se você puder me mostrar, anotar depois, aonde na Bíblia Israel passou 1260 anos no deserto, em qualquer lugar. Não tem essa data. Esse é um período profético mostrado lá em Daniel, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É o mesmo período de Apocalipse 12, 6, de Apocalipse 13, 42 meses, 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade do tempo, é o mesmo período, um período de 538 a 1798, quando a igreja de Roma se levanta, quando é levantado um falso santuário. Jesus fala sobre isso. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 25, capítulo 24, versículo 15. Jesus fala, quando vides o abominável da desolação que vos falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entende. Ele está se referindo a Daniel. Daniel capítulo 12, olha o que Daniel diz no capítulo 12. Eu até me perguntei outro dia no WhatsApp, eu vou perguntar novamente para você. Daniel 12, 11 diz assim, ó. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado. Que sacrifício é esse que foi tirado? Depois você me responde, que sacrifício é esse que foi tirado? E posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Quando foi esse período de 1290 dias que o sacrifício é tirado? Quando que o santuário celestial ele é atacado? Versículo 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Isso aqui tudo está dentro do mesmo período, que é de Daniel 8,14. E diz assim, ó, ele me disse até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Purificação do santuário por quê? Porque ele foi atacado o santuário. Que santuário? Que santuário é esse atacado?
Aí Daniel 8, Daniel 9 vai falar. Se você puder me responder depois. Bem, você disse mais aqui, eu já perguntei para você me mostrar o texto, né, onde diz que a lua é a lei de Deus, onde que a lua representa a lei. Você falar de confessar meus pecados, a mulher, sobre a mulher. Bem, eu mostrei para você em 3 João, versículo 1, eu vou ler de novo. 3 João, versículo 1, Deutamar. Mostra João mostrando uma carta para uma líder de igreja. Quando ele fazia a carta, ele fazia cartas para os líderes. 3 João, versículo 1. João diz assim, 2 João, desculpa, versículo 1, presbítero, a senhora eleita, presbítero, a senhora eleita, ela era líder, era mestra da igreja. Então, o contexto aí sobre de Paulo lá, eu não concordo, você pode até dizer assim, é o que eu creio, porque Cacô Felipe falou, mas eu creio como a interpretação da Bíblia está dizendo. Então, Apocalipse 12, ele não está se referindo a Israel. João não está se referindo a Israel porque ele está falando ali do nascimento de Jesus, do arrebatamento desse menino. Se você me mostrar quem de Israel foi arrebatado para o céu para sentar do lado de Deus no trono, aí eu creio que é Israel. E quando foi o período que Israel passou 1260 anos no deserto? Desculpa, toda vez eu passo o tempo aí. Ok, senhor Ibrahim. Apóstolo Tamar, 7 minutos para o senhor. Sim, a diferença, seu Joel, seu Ibrahim, é que eu já expliquei. O que o senhor está dizendo são interpretações dos teólogos. Isso não tem valor. Deus revela a sua palavra por meio de um profeta. As coisas que eu digo porque foi o profeta Cacô Felipe quem revelou. É um profeta quem retém essa autoridade de revelar a palavra de Deus. A jumenta de Balaão não levou mensagem ao mundo para salvar ninguém. Nabucodonosor não levou mensagem ao mundo para salvar ninguém. Mesmo Jetro não levou mensagem ao mundo para salvar ninguém. Isso pertence aos profetas mensageiros. Só um profeta pode receber uma mensagem de Deus. A lua representa a lei. Quem disse isso? O profeta Cacô Felipe. Mas se o senhor disser que a lua representa outra coisa, qual foi o profeta que disse? Me diga o nome do profeta que disse que a lei representa uma outra coisa. Porque aí, se foi um profeta que disse, eu vou gritar amém, se for um profeta que disse. Nenhum profeta disse isso. Cacô Felipe, em virtude do seu chamado à sua comissão, ele disse que esta mulher que tem a lua sobre os seus pés é o judaísmo, quando ela caminhava pela lei. E esta mulher que guarda os testemunhos de Jesus Cristo é a igreja das nações, são aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Os judeus não têm testemunho de Jesus Cristo. Também a lua representa os sacerdotes, e o sol representa o profeta. Então Moisés era o sol, Arão e os sacerdotes era a lua, que refletia na terra, que era a igreja judaica. Paulo era o sol, que refletia em Timóteo, Tito, Silvana, Gabo, que era uma lua, e eles refletiam na terra, que era a igreja. Hoje o sol é Cacô Felipe. O sol reflete na lua, que são os sacerdotes do seu tempo, e estes refletem na terra, que é a igreja. Foi o profeta Cacô Felipe quem disse isso. Sobre a abominação no lugar santo, trata-se da mesquita de Al-Aqsa, que está lá em Israel, sim, no lugar do templo de Salomão. Com respeito ao sacrifício ser cortado, significa o sacrifício de Jesus em relação às 70 semanas de Daniel. Na metade da última semana, o sacrifício foi cortado. Restaram, então, 3 anos e meio, que são os 1270 dias. Um profeta para os judeus. O senhor vai vir encontrar tudo isso na mensagem do profeta Cacô Felipe. Bom, quero voltar aqui atrás. Quando o senhor disse que o senhor crê no assim diz o Senhor, mas quem tem o assim do Senhor? É um profeta. Teólogo não tem assim diz o Senhor. Então o senhor deve fugir de todos os teólogos adventistas. E o senhor deve ir para o assim diz o Senhor, mas tem o assim diz o Senhor da Bíblia, mas tem o assim diz o Senhor que está aqui, o assim diz o Senhor vivo. Quando o senhor disse que um profeta não pode orientar, ora, no tempo de Jesus, eles iam perguntar para quem? Para Jesus, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser perdoado? O que eu devo fazer para isso? Era Jesus quem respondia. Mas antes de Jesus, eles iam perguntar para quem? Ia perguntar para João Batista. João Batista, o que eu devo fazer para ser salvo? Quando o senhor disse que o senhor confessa os seus pecados a Deus, isso não é verdade. Não existe esse versículo, confessar pecados a Deus para ser perdoado. Confessar é para aqueles que não sabem do seu pecado. Porque se você pecou contra os seus irmãos, você deve confessar para os seus irmãos. Deus já sabe o que você fez.
Agora, para o batismo, antes do batismo, deve-se fazer como no tempo de João Batista. E eles iam até o Jordão para serem batizados por João, confessando os seus pecados. Senhor Ibrahim, o senhor está de acordo que aqueles que foram ser batizados por João confessaram os seus pecados antes do batismo? Você tem algum texto, se você puder mostrar na Bíblia? Não, a Bíblia diz. E eles iam até João, no Jordão, para serem batizados, confessando os seus pecados. O senhor sabe que a Bíblia diz isso. Está aí na sua Bíblia. Confessando os seus pecados. Eles confessavam os seus pecados antes de tomar o batismo. E depois do batismo, eles tinham a confissão pública. O senhor está de acordo que no tempo dos apóstolos tinha a confissão pública? Sim, havia Sim, confissão mas por pública. que hoje as igrejas não têm a confissão pública? A Igreja Católica mudou para a confissão auricular, no final do terceiro século, que tornou-se um dogma absoluto em 1117, melhor dizendo. E por que hoje as igrejas não têm a confissão pública? A Igreja Adventista tem a confissão pública de pecados? Não. Não tem, mas a confissão pública é um mandamento dos apóstolos. Se eu pegar o dicionário Littré, no volume 2, na página 404, vai dizer confissão auricular, aquela que era feita no privado, em secreto para o padre. Confissão pública, confissão auricular, em oposição à confissão pública, que era um costume da igreja primitiva. Se o senhor pegar o dicionário Lawrence, do século XX, no volume 2, na página 404, né? O Littré na página 633. E nesse Lawrence, no 404, você vai ver confissão auricular, aquela que era feita em secreto, no privado, para o padre ou o pastor, em oposição à confissão pública, que uma vez foi feita na igreja primitiva, uma vez foi feita pelos apóstolos. Então, o senhor está de acordo que a confissão pública era um mandamento, mas esse mandamento de Deus está onde hoje? Como o mandamento das mulheres, esse versículo que o senhor citou aí, presbítero é o mesmo que ancião, é uma interpretação, mesmo diaconisa, tem algumas bíblias, senhor Ibrahim, tem algumas bíblias que está escrito diaconisa, enquanto que, na verdade, não é diaconisa, é serva ou escrava, não é diaconisa, porque diaconisa quer dizer aquele que serve, aquele que foi enviado para servir os órfãos e as viúvas. Algumas bíblias dizem que havia diaconisa, mas é o nome que está errado. Nunca houve uma diaconisa no tempo dos apóstolos, e nunca houve uma presbítera, porque uma presbítera é uma anciã, aquela que supervisiona, é um tipo de bispo. Isso não existe, uma mulher nunca foi uma bispa, presbítero é bispo. O senhor sabe que presbítero é bispo. Quer dizer outra coisa aqui. De fato, Lucifer, ele foi expulso do céu, porque queria ser adorado como Deus. Mas ele está onde? Ele está nas igrejas. O senhor sabe que o diabo está nas igrejas se passando por Jesus Cristo para ser adorado. Ele queria ser adorado no céu, ele foi expulso para a terra. E ele está na igreja católica se passando por Jesus Cristo, nas igrejas protestantes se passando por Jesus Cristo, nas igrejas evangélicas se passando por Jesus Cristo. O diabo está em toda parte se passando pelo Senhor Jesus Cristo. Sim, quero dizer outra coisa aqui. Quando o senhor disse que eu escuto, o senhor disse que eu recebo o Espírito Santo quando eu escuto que Jesus é o Salvador. Isso não é verdade. Será que Lula, ele tem o Espírito Santo? Será que Bolsonaro tem o Espírito Santo? Será que os políticos têm o Espírito Santo? Os homossexuais têm o Espírito Santo? As prostitutas, os bêbados, os pedófilos, os drogados, os traficantes têm o Espírito Santo? Eles não têm. O Espírito Santo não é assim. Mas o William Seymour cumpriu Atos capítulo 2, penso que versículo 16, a volta do batismo do Espírito Santo, 1906, na Rua Azusa. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa